Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jales da Ubiquiti. Estou trazendo mais um vídeo para o canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. E nesse vídeo eu vou ensinar como calcular a potência óptica numa rede FTTH. Como a gente identificar se através da nossa estrutura de rede, se através da nossa topologia, da nossa quantidade de splitters, a gente vai conseguir garantir com que a luz consiga chegar até a extremidade, até a ONU, com luz suficiente, com intensidade suficiente para haver comunicação entre os nossos ativos de rede, tá? Primeiramente, vamos entender um pouco o que significa, né, o que é a tecnologia conhecido como PON, ou uma rede conhecido como PON. PON significa Passive Optical Network, ou rede óptica passiva. Uma das características técnicas desse tipo de rede é que ela é constituída basicamente por fibra óptica e divisores de sinais, conhecido como splitters ópticos. E esses equipamentos, eles não conduzem eletricidade, eles não precisam ser alimentados. Porém, a rede PON ou a rede GPON, EPON, ela tem algumas características que a gente tem que tomar alguns cuidados, que a gente tem que realizar alguns cálculos, que como eu disse lá no início, para garantir com que a luz, com que o nosso sinal chegue com intensidade suficiente para haver comunicação, no caso de uma rede GPON, entre os ativos, que seria o nosso concentrador óptico, e as nossas CPS ou clientes conhecido como ONT ou ONUs, tá? Então um ponto bem importante é que numa rede passiva óptica, o meu sinal propagado através da minha OLT, das minhas ONUs, ele não pode ser regenerado, tá? Então esse sinal, ele vai se degradando de acordo com a distância percorrida, de acordo com a distância do cabo, a fibra óptica, de acordo com os níveis de divisões, os níveis de splitagem, e a gente tem que realizar alguns cálculos para ter certeza com que a luz vai chegar com intensidade suficiente para a gente respeitar a sensibilidade de escuta de cada equipamento. Então, a tecnologia GPON, por exemplo, a norma ITU-T G984, que é a norma GPON a mais usual hoje no mercado, inclusive os produtos da linha UFiber obedecem a essa norma. Lá na norma GPON diz que os ativos de rede, os transceivers ópticos, né, as interfaces ópticas das ONUs, ONTs, elas podem pertencer a duas classes de laser. A classe C+, e a classe B+. O que essas classes têm de diferença? Vamos aproveitar o gancho aqui, ó. Eu tenho aqui aberto o datasheet da linha UFiber, onde eu tenho uma comparação do módulo classe B+, laser B+, e laser C+. A principal diferença entre essas classes está o quê? Está na sua potência de transmissão, que no caso o B+, é de 5 positivos a 1,5, e o C+, é de 3 positivos a 7 positivos, 7 dBm, tá? E outra característica, outra diferença entre o B+, e o C+, é a questão da sua sensibilidade de escuta, que é um dos pontos importantes aqui que a gente tem que garantir com que a luz chegue suficiente dentro desses parâmetros que seria o menos 8 e menos 28 no caso no módulo B+, e menos 30 e menos 12 no módulo C+. Se nós chegarmos com uma potência óptica inferior a menos 28, não vai funcionar. E se nós chegarmos com uma potência superior a menos 8, menos 7, menos 6, a gente corre o risco? Não, a gente queima a ONU, a gente danifica o equipamento, tá? Então a gente tem que realizar cálculos, dimensionar a nossa rede para tentar ficar aqui dentro desse range de funcionamento, dependendo da característica técnica do ativo e não correr o risco de queimar o equipamento. Mas vamos lá, vamos começar aí fazendo umas contas bem simples, né? O primeiro cálculo a ser feito, esse cálculo é conhecido como Link Power Budget ou orçamento de potência. É através dessa simples subtração que eu vou conseguir determinar o quanto de potência óptica eu tenho para poder gastar no meu enlace. Então toda a comunicação ela é constituída por um transmissor, por um meio e por um receptor, perfeito? O orçamento de potência ele consiste basicamente
entre a diferença, ou seja, a subtração da potência do transmissor, menos, né, a sensibilidade do receptor. Porém, quando a gente fala de uma rede GPON, nós temos essa comunicação fluindo em dois sentidos, né? A gente tem o tráfego conhecido como downstream, onde o transmissor é o módulo SFP. Pessoal, a OLT ela não tem potência óptica, tá? O SFP, conforme mostrado aqui no datasheet da Ubiquiti, é o SFP que é o responsável por emitir o sinal óptico, tá? Então, no sentido down, transmissor, módulo, receptor, ONU, seja o F-Local, o Nano-G, enfim. E no sentido upstream, a gente tem o contrário. Nós temos o transmissor ao F-Local e o receptor, o módulo, GPON. Então nós temos que realizar dois cálculos, a gente tem dois orçamentos, né? Nós temos o quê? Duas potências diferentes para poder gastar no nosso enlace óptico. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro momento, né? O Link Power Budget, orçamento de potência no sentido downstream. Então vamos lá, o transmissor, conforme observado aqui no nosso datasheet, ele tem um range de potência de saída de 7 a 3 dBm, no caso o módulo C+. O módulo ele é um equipamento eletrônico, ele é um equipamento com características físicas, né? Ele é um hardware, ele tem ali um laser que na melhor possibilidade, tirei ele da caixa, novo, conectei na OLT, aferi com o Power Meter, eu vou ter uma potência muito próxima dos 7 dBm. Porém, essa potência ela vai se degradando de acordo com o uso, com o tempo, até chegar em 3 dBm ou menos. Como um bom projetista, o ideal é o quê? É você utilizar a potência do pior cenário. É você partir que o módulo, né, partir da ideia que o módulo ele vai se degradar, ele vai atenuar. Então, use o menor valor de potência e aquilo que você ter de sobra, né? Vamos imaginar que você está utilizando o módulo no seu início de vida, ele está com uma potência mais alta, ou seja, você vai ter uma margem de segurança maior. Mas sempre faça os seus cálculos pensando no pior cenário. E no caso no downstream, o receptor vai ser a UF-Local ou qualquer outra ONU, perfeito? Então vamos lá, eu vou minimizar aqui a tela e a gente vai fazer conta muito simples, vamos substituir aqui na nossa fórmula. Potência de transmissão, no caso aqui vai ser a potência do módulo C+, partindo do pior cenário, que é o 3, né, 3 dBm positivos, menos a sensibilidade de escuta da ONU. Se nós formos aqui no datasheet também, ó, isso aqui é um datasheet bem completo da linha Fiber, ele fala não apenas dos ativos, mas dos passivos. A Ubiquiti também tem splitter, tem cordões ópticos, tem emendas, ó, a UF Nano-G, a sua classe de laser também é B+, de 1,5 a 5 e menos 28 a menos 8, e a UF-Local, que é a ONU em questão, ó, menos 28 a menos 8, conforme escrito aqui no nosso slide, perfeito? Porém, eu tenho aqui uma diferença, né, uma subtração de valores. Então, no caso, como a minha potência da UF-Local é negativa, eu tenho que colocar aqui entre parênteses, menos 28 dBm. Perfeito? Vamos lá. Aqui eu tenho uma multiplicação de sinais iguais. Ou seja, então na verdade eu tenho 3 mais 28, né? Menos com menos fica mais. Então se nós fizermos essa operação aqui, eu vou ter um orçamento de potência no sentido downstream de 31 dBm. Ou seja, eu tenho isso de luz para gastar no sentido down. Já no sentido up, nós temos o inverso, né? O transmissor é o ONU e o receptor é o módulo. Então é muito simples. Sempre pegando aqui a menor potência de transmissão, extraída lá do datasheet, ó, de 1,5 a 5 dBm, aquela questão do range, da degradação. Então aqui 1,5 menos a sensibilidade do módulo, que é menos 30. E isso nós vamos transformar aqui, a gente vai ter 1,5 mais 30. Percebam, ó, que eu tenho meio dB a mais, né? O resultado disso vai ser 31,5, ou seja, eu tenho meio dB a mais para gastar no sentido up do que no sentido down, tá, pessoal? Tranquilo? Então eu tenho aqui os orçamentos, 31 dBm para gastar no down e
31,5 para gastar no app. Perfeito. Só que nem tudo é maravilhas, né? Nem tudo são rosas. Eu tenho as perdas inseridas pelos meus passivos, né? O que insere perda na minha comunicação óptica? Splitter, a fibra. A fibra ela tem uma perda conhecida como perda intrínseca, que é uma perda ocasionada pelo próprio material com que ela é constituído. E essa perda ela é diferente de acordo com o comprimento de onda utilizado. Então o GPON ele trabalha com dois comprimentos de onda diferentes, né? Duas lâminas, duas frequências, para poder irradiar o seu downstream e seu upstream. Então, se nós percebermos aqui, ó, eu fiz uma tabela com as perdas típicas dos passivos de rede. Nós temos o que? Fibra óptica, emenda. Uma emenda fusionada tem uma perda de aproximadamente 0,01 a 1 dB. Uma emenda mecânica tem uma perda um pouco maior. Conectores. Então, essa perda ela vai variar de acordo com a qualidade do seu passivo óptico. Muitas vezes você pode ter um conector com uma perda de 0,15 ou um conector inferior de 0,5. Mais uma vez, para fins de projeto, no nosso cálculo de perda, sempre eu recomendo utilizar o pior cenário possível. Por exemplo, lembra que eu falei da fibra óptica que possui dois comprimentos de onda? O upstream, ele flui no comprimento de onda de 1,310 nanômetros. E o downstream, 1,490 nanômetros. Então são valores diferentes de perda. Cada sentido da minha comunicação vai ter uma perda diferente. Sempre a perda no sentido up, ela é maior devido ao fato da fibra óptica ter uma perda maior nesse sentido. Então, se eu fiz todos os meus cálculos e eu garanti que a luz vai ser suficiente para poder iluminar os ativos no sentido up, aonde o comprimento de onda tem uma perda maior na fibra óptica, com certeza o sentido downstream também irá funcionar. Então, para poder agilizar os cálculos, você pode só fazer o teu loss budget, né, o teu cálculo de perda, usando os valores da perda por quilômetro da fibra óptica no comprimento de onda de 1,310. E nós temos aqui os splitters, que é o principal vilão, que é o passível que gera mais perda no nosso enlace óptico, perfeito? Então aqui nós temos as perdas típicas, e agora para colocar em prática, aqui nós temos um desenho de uma rede óptica, né? Nós temos o desenho aí de uma infraestrutura, onde eu tenho a minha OLT, meu módulo, cordão manobrando, né? O cordão óptico manobrando da minha OLT até um DO. Do DO eu saio com a minha fibra óptica, com o meu cabo truncal e vou splittando, vou dividindo até chegar na casa do assinante, tá? Então nós temos aqui uma legenda, o tracejado azul aqui seria a fibra, os verdinhos seriam os conectores de fibra óptica, e os pontos aqui roxos seriam emendas fusionadas, tá? Feito isso, vamos fazer conta. Vamos primeiro fazer a somatória de todos os passivos ópticos que eu tenho aqui na minha ODN, na minha rede de distribuição óptica. Então vamos lá, conectores. Conectores nós temos 1, 2, 3, 4. 4 conectores, vamos substituir aqui na nossa tabela. 4 conectores. Emendas por fusão. 1, 2, 3, 4. Então nós temos também 4 emendas por fusão. Splitter 1/8. 1, 2. 2 splitters 1/8. Comprimento aí do nosso cabo óptico. Vamos imaginar que nós temos uma distância aí da OLT até o NU de aproximadamente 5 km. 5 km, perfeito. Então, tá aqui o quantitativo de todos os passivos, tudo que pode atenuar aí o meu sinal. Agora vamos fazer a somatória de todos para ter o nosso link Power Budget. Vamos abrir aqui a calculadora, né? Então vamos lá, eu tenho 4 conectores. Cada conector, pegando a nossa tabelinha aqui, no pior cenário tem uma perda de 0,5 dB. Então vamos lá, continha básica, né? 4 vezes 0,5 é igual a 2. Então, conectores, perdi 2 dBs. Emendas por fusão, eu tenho 4. 4 vezes 0,1, né? Vai dar 0,4. Então nós temos aqui 0,4 dBs. Splitters de 1/8, nós temos 2 splitters de 1/8, então é 2 vezes 10,5,
que vai dar 21 dB de perda. E aqui o nosso cabo óptico, são 5 km de cabo óptico, cada quilômetro atenua algo em torno de 0,25 dB. Então, se nós fizermos os cálculos aqui, 5 vezes 0,25, eu tenho uma perda só no cabo óptico de 1,25 dB. Perfeito? Agora nós vamos somar todos, né? O loss budget é o quê? É somatória de todas as perdas. Então, vamos fazer a somatória de todas essas perdas aqui. Opa! Vamos lá. Então, eu tenho 2 dB de perda dos conectores, mais 0,4 dB da perda das emendas por fusão, mais 21 dB da perda dos splitters, mais 1,25 do meu cabo óptico dos 5 km de fibra. Então, eu tenho uma perda total de 24,65 dB. Então, totais de perda no sentido down, 24,5 dB. Perfeito? Pessoal, extremamente simples, né? 0,65. Faltou um 6 aqui. Tranquilo? Mas nós temos o grande vilão, que é o sentido up. Que no sentido up, a minha perda por quilometragem da fibra óptica ela é maior, no comprimento de onda de 1,310 nanômetros. As demais perdas, elas se mantêm iguais. Conectores, emendas, splitters, a perda ela inserida na minha luz no sentido up é a mesma. O que muda é que na fibra óptica eu tenho uma perda de 0,1 dB a mais, 0,35 contra 0,25 por quilômetro do sentido down. Perfeito? Então a gente só vai manter aqui os dados já feitos, né? E vamos acrescentar uma nova conta, que é os 5 km vezes 0,35. Nós vamos ter uma perda total de 1,75. Perfeito? Agora vamos somar com as demais perdas. Já vou manter aqui esse 1,75. Vamos somar com perda do splitter, mais perda das fusões por emenda, mais perda dos conectores. Nós temos uma perda total de 25,15. Nós encontramos as perdas em ambos os sentidos, tá? Upstream e downstream. Percebo que nós temos uma perda maior no sentido up, devido à fibra óptica. Para poder finalizar, a gente deve realizar o cálculo da margem de segurança. O que seria da margem de segurança? É aquela sobra em dBs que eu vou ter de sinal óptico na casa do assinante para poder prever qualquer tipo de problema que possa ter na casa do assinante. Por exemplo, o assinante desconectou a fibra óptica da ONU, acabou sujando o cabo, isso vai atenuar o sinal. Se eu não tiver uma margem de segurança, uma sobra de potência, o que vai acontecer com a minha ONU? Ela vai ficar às cegas, ela não vai funcionar. Então essa margem de segurança, ela deve o quê? Ela deve ser maior do que zero. Se ela for igual a zero, opa, tem alguma coisa errada. Eu estou com o meu cálculo de potência extremamente no limite. Qualquer atenuação do sinal, a minha ONU vai parar de funcionar por falta de potência óptica. Muitos especialistas, né, recomendam na área de projetos que o quê? Que essa margem de segurança ela seja superior a 3 dB. O cálculo da margem de segurança é extremamente simples. A margem de segurança é o quê? É a diferença entre o orçamento de potência, que nós calculamos lá no início, menos o total de perdas. Só que nós temos dois orçamentos de potência, no sentido down e up, e dois link loss budgets, né, dois totais de perdas por diferentes sentidos da minha comunicação. Vamos voltar lá no slide onde nós calculamos o orçamento de potência no down. Nós temos um valor de 31 dBm. Então, voltando aqui na nossa fórmula, ó, o meu orçamento de potência, substituindo aqui, é igual ao que? 31 dBm menos o total de perdas no sentido down, que foi de 24,65. Menos 24,65. Perfeito? 24,65. Se nós formos realizar aqui esse cálculo, nós vamos ter o quê? 31 menos 24,6
6,65. Que nós vamos chegar a um valor total, uma margem de segurança, ou seja, me sobra ainda 6,35 dBs para poder gastar. Se porventura sujar o conector, se porventura atenuar a fibra, se romper o cabo tronco e eu preciso fazer uma fusão, ou seja, eu tenho essa margem aqui, eu tenho essa sobra de 6,35 dBs para poder prever qualquer futura manutenção na nossa rede óptica, perfeito? Já no sentido upstream, vamos lá, a gente tem a mesma conta, né? Margem de segurança é igual ao orçamento de potência menos o total de perdas, porém são outros valores, né? Nosso orçamento de potência no sentido up deu 31,5 dBm. Então vamos lá, então vamos substituir aqui por 31,5 menos o total de perdas, que no sentido up foi 25,15, né? Menos 25,15. Nós vamos ter aqui um orçamento de potência igual, vamos fazer aqui 31,5 menos 25,15. Nós temos aí uma margem de segurança de 6,35 dBs para poder prever qualquer tipo de problema. Coincidentemente, deu a mesma margem de segurança no sentido down. Então eu tenho essa quantidade de dBs para poder gastar, para poder prever qualquer problema possível. Vale lembrar que quanto maior for essa margem de segurança, melhor, e um valor aceitável é um valor superior a 3 dBs. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, participe da nossa comunidade de provedores no Facebook. Um forte abraço e